Olá, pessoal, tudo bem? Nós aqui de volta mais uma vez para falar sobre este quadro maravilhoso, Pérolas da Bíblia Textual. Talvez você já tenha ouvido falar na sua igreja, assim está escrito no grego, assim está escrito no hebraico, assim nós vamos encontrar nas versões mais antigas, né? Os pastores sempre dizem isso no meio das suas pregações, né? Trazem outras referências. A Bíblia textual, ela é uma pérola nesse ponto. Sabe aquela pérola negra que você encontra, difícil de encontrar? Assim é a Bíblia textual. Muitos textos, muitas coisas que estão aqui anotadas, gravadas na Bíblia textual, são pontos de tremenda referência teológica, de um conhecimento bíblico profundo para você, para os seus estudos. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, não gostam de textos críticos, mas a Bíblia textual, ela tem a sua base, né, nos textos críticos. Ela tem a sua base na Septuaginta, está aqui, ó, a Septuaginta, para que você possa conhecer. Ela tem a sua base nos rolos de Qumran, né? Então, isso é muito interessante para que você possa conhecer mais ainda. Os rolos de Qumran estão aqui, ó, foram encontrados, isso aqui é uma réplica, claro, em jarros de barros, igualzinhos a esse. E dentro, né, vou trazer aqui para você, está difícil aqui de tirar, dentro tinha os manuscritos. Aqui eu tenho uma réplica do manuscrito de Isaías, completo, olha só, exatamente, completo, os manuscritos de Isaías, que estava dentro de um dos jarros, né, ali do rolos do Mar Morto. Então, a Bíblia textual ela tem a sua base e é um manuscrito mais antigo. Não existe nada mais antigo que os manuscritos dos rolos de Qumran. Então, ela tem a sua base nesses manuscritos. E eu quero mostrar aqui para você, na data de hoje, falar um pouquinho sobre a divisão, como está a divisão da Bíblia textual. Como se fosse você lendo um livro, ou você assistindo um filme, ou você assistindo algum tipo de novela, início, meio e fim. Então a Bíblia textual ela está arrumada dessa forma, ela está em fatos cronológicos, de acordo com o fato acontecido, com todos os fatos acontecidos. Então você, por exemplo, temos aqui, vamos lá, eu vou ler para que você entenda um pouco melhor sobre isso. Nós temos aqui o livro de Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros da lei. Então, esses estão em ordem, e assim também está em ordem todas as Bíblias, os livros da lei. Eles estão em ordem perfeita, como está aqui, está também nos rolos, está na Torá e tudo mais. Voltando daqui, né? E em seguida temos o livro de Josué e Juízes, compõe um livro só, Josué e Juízes. Depois vem Ruth, depois vem o livro dos reinos, os reinos de Israel, que é 1ª e 2ª Samuel e 1º e 2º Reis. Obadias, Joel e Jonas compõem um livro só. O 10º livro da Bíblia textual, Amós, Miqueias, Oséias, Naum. Depois vem Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Sofonias, Abacuque, é um livro só. O livro 14, Ezequiel, Daniel e Esther. O livro 15. Aí tem o 1º e 2º Crônicas. 16, Esdras e Neemias, é um livro só. Depois, por último, nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Então aqui terminamos os livros proféticos.
não dizendo profeta maior, profeta menor, depois no meio vem o livro de Salmos, de Provérbios, não. Então você tem aqui lei, profetas e, por último, Salmos. Exatamente como Jesus disse lá em Lucas. Ele falou assim, de mim, olha só, de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Lembra disso? O próprio Cristo, o próprio Jesus disse de sua própria boca, de mim está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então a Bíblia textual está dividida exatamente desta forma. Depois, por último, os livros dos salmos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Essa divisão, a Bíblia textual, muitas pessoas perguntam, mas com que autoridade a Bíblia textual fez essa divisão? Ela fez na base dos livros, conforme eu lhe disse, de acordo com os fatos acontecidos. Então, ao ler de Gênesis até Malaquias, você vai ter uma sequência de todos os fatos. Você não vai ter mais aquela sequência, o rei morreu. Depois, 3, 4 capítulos depois, aquele rei que morreu, ele aparece novamente falando, isso não vai acontecer mais na Bíblia textual. Você vai ter essa narrativa perfeita. Todos os livros estão aqui na Bíblia textual, exatamente, só que eles estão agrupados numa ordem de fatos acontecidos. Você já passou por uma situação tipo assim, quando você dá uma Bíblia de presente, aí você a pessoa, né, você vê a pessoa, olha, começa a ler a partir de João, leia primeiro os Salmos, ou então leia Provérbios, leia o Novo Testamento, o livro de Mateus, leia primeiro os Evangelhos. Já aconteceu isso com você? Claro, já aconteceu isso comigo, eu já presenciei. Na Bíblia textual, ela ensina diferente. Ela diz que você tem que começar a ler de Gênesis em diante. Agora, é meio difícil você verificar isso, por exemplo, quando você dá um livro de presente, você chega assim, olha, leia a partir do capítulo meia dúzia, ou leia a partir do capítulo 10. Não faz sentido. A mesma coisa a Bíblia textual, a mesma coisa é a Bíblia. Você tem que ler a partir do primeiro livro, que é o Gênesis, e aí você vai ter um entendimento muito melhor do que aí. Então, a Bíblia textual, ela traz essa preciosidade para você, traz essa pérola importante para você. Acompanhe aqui comigo novamente. Então, em seguida, você tem aqui o novo pacto, que é o Novo Testamento, que é o Evangelho de Atos, Evangelhos e Atos. Então, você começa aqui. Agora, um ponto importante. Vem aqui comigo. Um ponto importante. Como Gênesis começa em princípio, importante que na Bíblia textual você não vai ver no princípio, e sim em princípio, porque em a palavra Bereshit não existe o artigo para você falar no princípio, porque Deus já existia antes desse princípio, né? Os planos dele já existiam antes deste princípio. Então, a mesma coisa você vai ver no início do novo pacto, do Novo Testamento, na Bíblia textual, que ele começa com o Evangelho de João, né? Que o verbo que estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esse é importante, né? Então, por ele foram feitas todas as coisas, sem ele nada do que existe existiria. Então, isso é muito importante, essa ligação do livro de João com o livro de Apocalipse. Então, seguimos aqui. Vem aqui comigo, voltando aqui. Então, o primeiro livro é João, depois vem Mateus, Marcos, Lucas e Atos. Também estão de uma forma cronológica, tá bom? De uma forma cronológica. Subindo. Aí nós vamos encontrar as epístolas judia-cristãs, que é Tiago, 1º e 2ª Pedro, Judas, João 1, 2 e 3, terminando as epístolas judia-cristãs. Depois nós temos as epístolas paulinas, né? As epístolas paulinas, que é Gálatas, 1º e 2ª Tessalonicenses, 1º e 2ª Coríntios, Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Hebreus. Por quê?
Até então, para a Sociedade Bíblica Textual, até que prove diferente, o autor da Epístola de Hebreus é Paulo, né? Há uma discussão se foi Paulo ou não, né? Mas aqui nós consideramos como Paulo. Voltando, Filemão, 1 Timóteo, depois Tito e depois 2 Timóteo. E por último, claro, o livro de Apocalipse. Então aqui nós vimos essa divisão da Bíblia textual para que você entenda melhor todo o contexto da Bíblia textual. Essas pérolas para que você entenda melhor todo o processo, para que você entenda melhor toda a narrativa. A Bíblia textual traz isso para você. Agora, essa sequência também você vai encontrar em alguns livros, como, por exemplo, no livro de Daniel. No livro de Daniel, você tem capítulo 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 6. Olha que coisa interessante. Ele quebra essa sequência de 1, 2, 3, 4, 5. Ele quebra essa sequência porque é uma narrativa fora de ordem dos fatos acontecidos. Então, o livro de Daniel, ao ler na Bíblia textual, leia o livro de Daniel na Bíblia textual, você vai se surpreender com a história, você vai entender mais ainda a história. Esqueça os capítulos, esqueça os versículos, você vai entender totalmente como se fosse um conto, um livro narrado, um livro escrito com início, meio e fim. Então aqui você tem a Bíblia textual. Além disto, você tem na Bíblia textual também, eu vou trazer aqui para você, as notas de rodapé. Essas notas são preciosidades. Então, todas as vezes que você tem aqui o capítulo 6, versículo 2, você tem aqui o destaque. Você tem aqui uma pequena explicação e está remetendo, por exemplo, esse capítulo 6, versículo 2 está me remetendo à nota especial 168 e à nota especial 296. Essas notas se encontram ao final da Bíblia. Aqui, ó, ao final da Bíblia, você vai encontrar notas exaustivas da Bíblia textual nesse ponto aqui, ó, várias notas exaustivas. Então, isso vai acrescentar ao seu estudo mais informação, mais informações do que aquilo que você já conhece em relação à raiz da palavra, ao contexto da palavra. E um outro fato muito importante, nós temos aqui também um glossário, para que você entenda o IADS. Tá vendo aqui? Ó, fala sobre o IADS. Ó. IADS aqui, ó. Olha que coisa. E é o que eu estou utilizando. Ó. É o IAD, o IAD, né? Literalmente mão. É um apontador ou ponteiro judaico utilizado no acompanhamento do texto sagrado em pergaminho durante a leitura da Torá, popularmente conhecido como mão da leitura ou ponteiro da Torá. O IAD, ele foi feito, sabe por quê? Porque é proibido você tocar com as suas mãos nos rolos. Totalmente proibido. Porque sua mão contém o suor, ácido do suor. Isso danifica o papel, isso traz algum prejuízo ao papel. Então, além disto, outros pontos também que os judeus não permitem. Então, por isso que eles utilizam o IAD. Eu estou aqui com o meu IAD também, que eu utilizo muito ele. Então, voltando aqui, nós temos bastante pontos interessantes, por exemplo, características do lenho. Então, quando Deus manda aqui falar sobre queimar os sacrifícios na lenha, não é na lenha, é no lenho, porque aqui ó, você tem as propriedades do lenho. Então, isso aqui é muito interessante, né? O jugo, né, mostra aqui, ó, o jugo aqui tá, ó, muito interessante. Enfim, são pontos, aqui está o sacerdote, enfim, você vai encontrar bastante pontos importantes no glossário. E no final, nós temos aqui algo extremamente importante. Vou trazer mais aqui para você. No início, lá em Gênesis, isso só acontece, Deus só começa a contar o tempo, a apontar o tempo a partir de determinado período. Mas no início ele não falava. Depois, nos reis, no ano de fulano tal, no ano tal, no ano isso. Então ele começava a contar o tempo.
Sendo que muito no princípio ele falava as idades. E Adão morreu com tantos anos, aqui, ó, 930 anos. Então você tem aqui as idades dele. Sete, 912. Enos, 905. Cainã, 910. Então tudo isso. Agora olha que coisa interessante. Quando Adão morreu, Lameque tinha 56 anos de idade. Quem era Lameque? Quem era Lameque? O pai de Noé. Ai, isso dá um nó na sua cabeça, não dá não? Na minha deu um nó muito grande. Então, quando Adão morreu, Lameque tinha 56 anos de idade. Então, Noé ouviu falar de Adão. Olha que coisa interessante. Você não acha, não? Eu acho isso extremamente interessante. A Bíblia textual, ele colocou isso aqui de uma forma muito importante para que você entenda. Então, por isso que na época a Bíblia não tinha os livros como nós temos hoje, o pergaminho. Então ela era contada, narrada. E aonde que Adão morava? Será que Adão morava em uma distância como de São Paulo para o Rio de Janeiro? Ou de, do estado de Minas Gerais para o estado do Rio Grande do Sul? Ou alguma coisa assim semelhante? Então, isso é muito interessante. Agora, um outro fato também, por exemplo, e aí Lameque morreu e veio o dilúvio no 1656, no ano de 1656. Então, já começamos a contar. Quando Lameque morreu, Sem tinha 65 anos de idade. Quem era Sem? Um dos pais de Noé. E aí, em seguida veio o dilúvio. Né? Então, veio o dilúvio. A genealogia de Adão a Jacó. Então, nós temos aqui a genealogia de Adão a Jacó, bem aqui no cantinho. Provavelmente, Jacó pode haver escutado de uma testemunha, sem, olha só, sobre o dilúvio e do Éden e de uma terceira fonte. Esse provavelmente porque até 100, né, vamos dizer assim, até 100, Lameque conhecia, vamos dizer assim, que Lameque conhecia Adão. Né? Isso pelas idades, tá bom, gente? Isso foi feito um estudo pelas idades da Sociedade Bíblica Textual, da Sociedade Ibero-Americana lá da Espanha. Não foi feito por nenhum outro. E existem sim livros nos Estados Unidos que falam sobre isso. Então, quando Lameque morreu, Sem tinha 65 anos de idade. Agora, quando Sem morreu, Jacó tinha 21 anos de idade. Olha que coisa interessante. Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando Sem morreu. Mas, às vezes, são alguns pontos que eu fico, puxa vida, a Bíblia não menciona isto. A Bíblia não retrata sobre isso. Então, há uma suposição. Então, isso aqui são suposições de acordo com as idades deles. Né? Então, você não vê isso destacada pelos autores dos livros. Não há, eles não mencionam, por exemplo, Jacó não menciona sobre, Lameque não menciona sobre Adão, Noé não menciona sobre Adão. Mas sim, nós temos aí uma cultura muito forte deles, algo sobre o passado dos nossos pais, sobre os sacrifícios, sobre os dízimos, enfim, e tudo mais. Então você verifica esses pontos muito interessantes, mas infelizmente a Bíblia não retrata. Então a Bíblia textual traz essa riqueza para que você pare para pensar. É muito importante você parar para pensar e também você começar a fazer perguntas, a questionar, não em tom de dúvidas, mas a questionar em termos de conhecimento. Então, gente, então você tem aqui a Bíblia textual, você está vendo aí, você adquirir, para adquirir a sua Bíblia textual, ligue para, acesse o site bvbooks.com.br e você vai ter ali uma beleza, uma autenticidade. É muito importante você saber que a Bíblia textual ela tem a sua base textual
no texto não no texto massorético, mas nos textos de Qumran, dos rolos do Mar Morto, na Septuaginta, no Pentateuco samaritano, além do Pentateuco massorético também. Então, ela é uma compilação dos textos mais antigos, mais antigos. Deus te abençoe, muito obrigado por nós estarmos aqui. E se você está interessado em adquirir a Bíblia textual, vá lá no nosso site bvbooks.com.br e adquira a sua Bíblia textual. Muito obrigado, Deus te abençoe. Tchau.